Estamos começando a nossa videoaula. Hoje nós vamos falar do problema da parada das máquinas de Turing. Para falar do problema da parada, nós precisamos falar de um conceito chamado máquina de Turing universal e, na sequência, o problema da parada. Esses dois tópicos. Há dois tipos de prova, pela contradição e pela diagonalização. A contradição vai ser a que nós vamos apresentar nesta videoaula. Temos como um livro-texto básico o livro de Teoria da Computação de Michael Sipser, da segunda edição. Temos alguns vídeos em inglês, alguns muito bons por sinal. Pré-requisito para quem está vendo essas videoaulas já é, digamos assim, um ponto um pouquinho mais avançado sobre máquina de Turing, então a pessoa deve ter visto isso, autômatos, né, e feito vários exercícios. Todo esse material desse vídeo e mais detalhes, eles vão estar na descrição deste vídeo no site aí no YouTube. Aí embaixo vocês podem ver. Eu produzi esse tutorial usando um Linux, uma distribuição Debian, e o programa que funcionou na primeira vez foi logo o Kazan, né? O problema maior é o ajuste do áudio. Dúvidas, sugestões, etc. Vocês podem mandar e-mail para mim ou postarem aí no YouTube. Ok? Muito bem. A máquina de Turing universal é uma máquina hipotética, por assim dizer, e ela é capaz de computar sobre uma outra máquina M, e essa máquina M ela vai ter uma certa entrada. Sempre ao final desta máquina M, ela apresenta três situações. Ou ela vai aceitar a palavra em questão, pertencendo ao seu alfabeto, vai rejeitar ou vai ciclar, entrar em loop. Essa questão do ciclar, entrar em loop, é o problema da parada, né? Então esse aí que nós vamos estar atacando aqui nesse tutorial. Muito bem. Para alguém que esteja acostumado a usar algum tipo de simulador, que está simulando algum dispositivo, a máquina de Turing universal faz esse papel, é precisamente isso. Muito bem, ilustrando aqui, é como nós tivéssemos uma máquina de Turing aqui com seus estados de parada, seu diagrama de transição, seu conceito de estado, seu alfabeto, etc. A máquina de Turing universal, ela vai receber como entrada a descrição desta máquina M mais a sua palavra, que ela vai ser simulado sobre esta máquina de Turing M, tá? Então é um conceito, né, já bastante criado já por Turing em 36. Muito bem. A primeira parte que nós temos que entender do problema da parada é definir quem é a linguagem A. Então aqui nós estamos vendo que a notação é de conjunto, e esse índice aqui embaixo sobre o A está especificando que é uma máquina de Turing que vai especificar um conjunto para A da linguagem aceita. Então aqui ele vai ficar com a seguinte definição formal: W com a especificação, esse símbolo aqui é de especificação, W mais a especificação de M, certo? Tal que W for aceito pela essa máquina, né? E que aceita esse W, então esse W entra neste conjunto aqui das palavras aceitas. O que nós vamos explorar é a questão da indecibilidade dessa questão das palavras aceitas. Nós não estamos falando nem das palavras que estão rejeitando ou das que estão ciclando. Isso é uma outra história. Ok? E a gente vai dizer que esta máquina de Turing é chamada Turing reconhecível. Mais uma vez em detalhes, aqui nós temos então a máquina M, que é a máquina a ser simulada, a entrada W, a entrada da máquina M, e a sua saída. A sua saída, colocando um A, vai valer que ela será uma aceitação. Muito bem. Finalmente, nós temos aqui a prova que essa máquina de Turing universal vai seguir o comportamento de M.
onde M é a máquina e W é a sua palavra, sua string, por assim dizer. Simule essa palavra em M, né? E se M aceitar, então a MTU também vai aceitar. Se M rejeitar, né? Se M rejeita W, então rejeite a MTU. É fácil, né, verificar essa prova. Isso aqui é uma prova, essa parte é uma prova, naquele desenho em questão. Ok? Muito bem, o que nós estamos interessados é verificar que se essa MTU fosse uma outra máquina qualquer, esse problema ele seria de alguma maneira indecidível, que é conhecido o problema da parada. Muito bem. Essa figura aqui está ilustrando a ideia de uma entrada do par WM, a máquina universal, e aqui dentro tendo um modelo de M. Nesse caso aqui nós estamos ilustrando algo que vai ser decidível. No caso aqui nós estamos computando em cima de uma gramática livre de contexto que foi visto no capítulo 3 do livro do Sipser. Então aqui nós estamos vendo algo que o prefixo in é da negação, né? Da indecibilidade, mas poderia ser decidível ter algo, uma máquina de Turing computando sobre um modelo básico. Muito bem. Então, apresentado a máquina de Turing universal, vamos passar para o problema da parada. Nós temos aqui dois métodos de prova. O método da contradição, eu chamo ele de clássico, e o método de diagonalização em outro momento, e está especificado aqui nesses slides. Vamos lá ao método da contradição. Ele tem toda a formalização que se segue, mas nada melhor do que uma figura para representar várias palavras que nós vamos estar falando daqui em diante. Então, de novo, repetindo, quem é o nosso alfabeto aqui montado por essa máquina de Turing? Ora, o alfabeto será montado a partir das palavras que forem aceitas por M. As palavras aceitas por M, certo? Vão constituir esse alfabeto A. Certo? W pertence a esse conjunto A aqui, né? Alfabeto não, linguagem. Finalmente, se essa palavra aqui não pertencer a essa linguagem, se diz assim, não pertence. Ou seja, W não pertence à especificação dessa máquina M. Muito bem. Voltando ao conceito da máquina de Turing universal, nós vamos imaginar que agora nós temos uma máquina de Turing universal chamada decisora, certo? O que é uma máquina que decide? Uma máquina que decide é aquela que lê a especificação de uma outra máquina, certo? E vai dizer que para este par de especificação de uma outra máquina que ele vai simular, ele vai dizer assim, efetivamente, eu paro com aceite se W pertencer à especificação de M, ou se M efetivamente computa com aceite esse valor aqui, essa entrada desta máquina M. Ok? Muito bem. E rejeita em caso contrário. Então, ele poderia simular sobre um modelo ou ser tipo um oráculo. Olha, tu vais aceitar, essa palavra pertence. Ou não, tu vais rejeitar. Muito bem. Se nós fizermos agora, olha, observe, está em negrito aqui. Se o M interno for igual ao próprio W, ou seja, um simulador computando sobre ele mesmo, sobre um outro simulador que é ele mesmo. Então aqui nós temos simplesmente a entrada H e vai dizer assim, H vai aceitar, e se H aceitar é como W pertencesse às palavras que H representaria como sendo uma linguagem, né? Estaria formando o conjunto A desta máquina aqui em questão. Muito bem, caso contrário, vai rejeitar. Por que isso aqui é importante? Porque daqui a pouco o próximo passo vai ser uma outra máquina em particular. Que máquina em particular seria essa? Será uma máquina que vai fazer exatamente o oposto que H faz. Então nós estamos chamando aqui um D estilizado, que é o inverso do que H faz. Então cada vez que eu tiver uma palavra aqui na entrada, agora a especificação do próprio H, e H estiver aceitando a sua própria especificação,
esta máquina inversora ou complemento vai rejeitar. Logo, para este caso aqui, este W efetivamente pertence à linguagem da qual H aceita. Lembram lá do A, do aceite? Então, teremos que escrever um A cujo índice é a especificação H, é uma outra máquina de Turing. Perfeito? Então, nesse caso aqui, esse D aqui estilizado vai fazer exatamente o oposto. Quando H vai aceitar, D vai rejeitar. Quando H rejeitar, D vai aceitar. Ou seja, nesse caso aqui, quando retornou o A, é óbvio que ele estava rejeitando aqui o H. Finalmente, onde está a contradição ou o nó do problema que às vezes efetivamente as pessoas têm dificuldade de visualizar. Vamos supor agora que este H aqui seja a própria especificação de D, ou seja, um simulador que estava computando um simulador. Ou seja, H pode ser igual a D? Claro, claro que pode, sem problema algum. Só trocar esse Hzinho aqui por um D maior. Trocamos aqui esse H por esse D. Agora, o que nós vamos ter agora? Vamos fazer a leitura literal. O D, agora ó, vejam que a entrada agora, que antes era o H, que foi trocado pelo par MW, agora passou a ser o D cortado. Ok? O D cortado vai dizer o quê? Que quando essa entrada aqui for aceita por ela, a máquina D, do decisor dela, vai provocar uma inversão R. Ora, como é que W, que pertencia a D, está rejeitando a sua própria especificação? Então, vejam que o problema da parada, o problema da contradição, o problema de um paradoxo aqui ocorreu no momento que você tinha lá, que ele estava aceitando a sua própria especificação, só que a sua própria especificação estava sendo calculada por um outro decisor, e esse outro decisor aqui que estava aceitando e ora estava rejeitando. Então, isso não pode acontecer. A questão é, onde está o erro dessa nossa prova? Onde é que foi que isso provocou? Você pode com calma passar essas 5 figuras agora e substituir termo a termo, e você vai verificar que, infelizmente, nós temos aqui ó, D, a entrada D, ou felizmente, né? Nós temos D, e D, quando foi aceito por ele próprio, certo? Na substituição aqui dessa anterior, ele tinha uma rejeição, e isso provocou, ele estava aceitando e rejeitando ao mesmo tempo, o que não pode ocorrer. Ok? Muito bem. H, então, revendo a prova ainda, né? H é um decisor hipotético, né? O D é um outro decisor hipotético, mas fez o inverso ou o complemento de H. Aqui uma outra figura que está fazendo, em resumo, a mesma coisa, né? Nós temos P agora aqui sendo aquela nossa máquina de Turing M, e o decisor aqui, continuando sendo o D, da figura anterior, ele vai dizer sim ou aceita caso a entrada de P seja válida. Ele vai dizer não ou vai falhar caso a entrada vá falhar sobre aquele valor de P, né? Agora aqui o complemento de D vai dizer exatamente o contrário, vai dizer não e quando o P disse sim, e vai falhar se nós tínhamos uma saída válida para P. Agora, o que vai dizer agora essa própria máquina que está fazendo o inverso, se ela submeter sobre ela mesma? Então, ela vai dizer não se C disse sim sobre a entrada C. Não pode. Tá ok? Ou vai dizer sim se houve uma falha e um sim sobre a entrada C quando C estava ali dentro. Logo, né? De novo, essas 3 figuras aqui são as nossas 5 anteriores. Muito bem.
Finalizando, né, isso tem que ser colocado num tratamento mais formal e, por assim dizer, especificar quem são esses conjuntos de cada uma dessas máquinas de Turing. Então, por exemplo, aqui no caso, nós temos aqui de novo a linguagem na qual essa máquina aqui estava especificando, certo? Nós criamos aqui um H e esse H aqui estava seguindo exatamente o que M estava fazendo sobre W. Ele vai aceitar se o M aceitar e a rejeitar se M não aceitar W. Ou se você quiser falar M não aceitar, é a mesma coisa que dizer M rejeita W. Ok? Finalmente, o decisor D, né, ele vai seguir essa prova aqui. Isso é uma prova, certo? Vai executar o H sobre a entrada M sobre a própria especificação. Se H aceitar, ora pode aceitar, então vai rejeitar. Caso contrário, não. Muito bem. Finalmente, nós colocamos aqui a própria especificação simplesmente. Isso aqui é a especificação desse par aqui, M com W. Você pode simplesmente fundir tudo isso aqui numa simples palavra. Ou seja, a entrada seja a sua própria palavra. Isso é fácil de construir um programa para isso. Muito bem. D aceita se M não aceita M. Rejeita se M aceitar M. Ou seja, isso não é possível, né? Então, substituindo finalmente pela máquina D, D aceita se D não aceitar, rejeita se D aceitar. Ora, deu uma contradição. O que poderia ter levado a essa contradição? A contradição, supôs, foi a máquina H. Aquela máquina H, ela não poderia ter existido, porque nós fizemos uma suposição que ela ia parar sobre qualquer aceitação, sobre qualquer rejeição. E essa suposição que nós fizemos foi falsa. Portanto, já que nós não vamos poder ter uma máquina que ora está aceitando e cujo resultado interno estava aceitando, né, aceita e estava dizendo ao mesmo tempo rejeite, né, então isso não pode ocorrer. Esse não aceita, troquem pela palavra rejeite e olhem lá nas figuras anteriores. Finalmente, encerrando nossas considerações, nós temos algumas considerações aqui a ser feitas, né? O D foi o oposto, então simbolizado aqui por uma barra. D rejeita exatamente quando D aceita a sua própria especificação, executando sobre si mesmo. Então são duas hipóteses, né, que foram criadas e que elas são falsas. Muito bem. A próxima prova seria pela método da diagonalização, mas isso fica num segundo momento. Vamos parar por aqui e aguardo o retorno aí, e fiquem à vontade para enviarem comentários e fazerem perguntas. Ok? Então, até uma próxima videoaula.